povo tá preocupado em fazer o carnaval, aí nós estamos aqui, né? Na presença de Deus. Nós estamos no melhor lugar onde nós poderíamos estar, que é na presença de Deus. Tanto eu aqui quanto vocês aí, né? Nos acompanhando aí para se alimentar da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Bom, vamos iniciar então essa palavra aqui com uma oração. Amém, meus irmãos? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu primeiramente, Senhor, te peço perdão pelos meus erros e pecados, meu Senhor, porque sei que sou falho, Pai, preciso da Tua ajuda para tudo. Eu, Pai, entrego essa live aqui nas Tuas mãos, entrego essa palavra aqui em Tuas mãos. Te peço, meu Pai, que me use como um canal apenas para que eu primeiro possa aprender com a Tua palavra e compartilhar com os irmãos que aqui estão o que o Senhor vai falar aqui hoje. Te agradeço, Pai, coloco em Tuas mãos e eu repreendo agora todo o plano das trevas em relação a essa palavra, em relação a essa live. Que haja cura, libertação, revelações, Pai, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que nós possamos sair daqui melhores do que chegamos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, desde já eu te agradeço. Amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, eu gostaria de meditar um pouco na palavra hoje sobre o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Isso a própria palavra de Deus, ela diz, né? Não quero aqui estar chovendo no molhado, mas eu acho que às vezes Deus ele vai assim, querendo relembrar as coisas na palavra dele em nosso coração, amém? Assim como a gente às vezes não pode não lembrar o que a gente jantou ontem, né? A palavra de Deus também, a gente pode ter lido ela semana passada, essa mesma passagem, e não se lembrar, né? Então, para cada momento existe uma revelação da palavra de Deus. Amém? Eu creio muito nisso. Então, hoje Deus, ele ministrou no meu coração essa palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. E para isso, eu vou ler ali Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14, tá? Que diz o seguinte, do 14 até o 17 eu vou começar. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, primeiramente, o que eu sinto de compartilhar aqui é o seguinte: a fé e as obras, elas estão juntas. Elas estão, porque que nem disse aqui, ó, se não tiver as obras, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então a fé e as obras, elas estão ligadas, né? Eu posso dizer que eu tenho fé, eu posso dizer que eu tenho fé, eu devo dizer que eu tenho fé, mas para mim agradar o coração de Deus, para mim agradar a Deus, eu preciso demonstrar essa minha fé, não é? A palavra diz, quem crer e for batizado será salvo, com certeza, mas se eu quero alcançar um nível maior em Deus, um nível maior e que eu me coloco que eu me coloco assim, que eu quero demonstrar para Deus que eu quero agradar o coração dele, eu preciso de algumas obras para demonstrar a minha fé. Claro, existem pessoas que não têm a mesma fé que nós aqui, que fazem algumas obras, mas por isso que eu disse ali que as duas, elas se completam, a fé e as obras. Por isso diz ali que a fé e as obras, ela é morta em si mesma. Sabe por quê? Porque uma e a outra estão andando juntas. Estão andando juntas. Então eu posso contar para alguém que eu tenho fé em Deus, eu devo contar para alguém, mas de nada adianta eu apenas contar para alguém, eu apenas externar essa minha fé para as pessoas se eu não demonstrar ela. Porque assim como disse ali, não adianta apenas eu dizer para uma pessoa, olha, tu tá com frio,
Então vai lá e te veste se eu não der as roupas para ela. Tu tá com fome? Então vai lá e come se eu não der a comida para ela. Então a fé e as obras, elas são parceiras. A minha atitude, as minhas obras, elas vão demonstrar a minha fé que eu tenho. Eu externando, é uma forma de eu externar a fé que eu tenho através das minhas obras. Quando eu jejuo, quando eu oro, quando eu busco a Deus, quando eu vou no culto, quando eu admito para as pessoas que eu sou servo de Deus, essas coisas. Sabe que Deus me deu uma loja, e na minha loja lá tem bem grande escrito Deus é fiel na parede. O cliente que chega lá, ele dá de cara com escrito grande na parede, Deus é fiel. Amém, irmão? É isso aí, então Deus está querendo falar, irmão. Até me deu um arrepio aqui. Então lá na minha loja tem Deus é fiel bem grande, porque aquilo é uma obra. E quando alguém chega lá, algum cliente chega lá e diz assim, bah, mas tu tá com dinheiro, hein? Bah, mas tu tá bem, tu tá rico. Aí eu digo, realmente, eu tô rico, eu tô com dinheiro, eu tenho bastante, sabe por quê? Porque eu sou filho daquele ali, ó. Aí eu aponto pra parede. Eu sou filho do dono do ouro e da prata. Eu sou rico. Não importa se eu tenho 10 reais no bolso hoje ou 1.000 reais. O que eu digo é que eu sou rico em Deus. Entende? Não é para me aparecer que eu tenho dinheiro. Eu não tenho muito dinheiro assim. Mas acontece que é uma obra. É uma obra. Aí eu conto, olha, do buraco da onde Deus me tirou. Hoje eu estar aqui, para mim, eu já sou rico. Porque eu estava num buraco anos atrás, onde eu não tinha quase nada de recursos, e o pouco que eu tenho hoje já é ser rico. Só que o dono disso tudo é Deus. Então isso é uma obra. Isso é uma obra gerada pela minha fé. E eu, fazendo isso, eu estou automaticamente gerando fé em outras pessoas. Exatamente, meu irmão. Buscar em jejum, dobrar o joelho, também são obras, né? Assim, esses dias eu estava vendo uma pregação do pastor Luciano Subirá, tá? E ele falou assim, estava falando sobre o jejum, que a gente não deve contar quando está jejuando, aquela coisa toda. Claro, a gente não deve se fazer triste quando está jejuando, não deve, eu sou coitadinho hoje porque eu estou jejuando, coisa do tipo. Mas, se alguém perguntar se tu está jejuando, sim, estou jejuando. Porque isso também é uma obra. Aí talvez a pessoa vai perguntar o porquê que tu está jejuando. Já é uma oportunidade de tu falar da tua fé. Jejuar é uma obra. É uma obra. É uma atitude de fé na palavra de Deus. Por isso que eu disse ali, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Continuando então, no versículo 18 diz o seguinte: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Como eu disse ali, as duas se completam. As duas se completam. Eu tenho que ter fé, eu devo ter fé no único Deus, Criador dos céus e da terra. Né? Nós estamos falando aqui do Deus de Jesus Cristo, tá bom? Não estou falando em outros tipos de fé. Eu sei que existem outros tipos de fé, que até pessoas às vezes entram aqui que tem outro tipo de fé. A gente respeita, mas a fé que eu prego aqui é a fé em Deus. Deus, o Criador dos céus e da terra. Deus, aquele que enviou Jesus Cristo para que todo aquele que crer nele tenha vida eterna e não pereça. Amém? É nessa fé que eu digo. Então essa fé em Deus, ela se completa com as obras. As minhas obras demonstram a minha fé. E quando eu falo em obras, eu não falo de caridade. Caridade é uma coisa, obra é outra. Obra é isso que eu estou fazendo aqui, por exemplo. Ó. Isso que eu estou fazendo aqui é uma obra que demonstra a minha fé para Deus. Agora, eu dar um prato de comida para uma pessoa não é uma obra, é uma caridade. Isso agrada a Deus também? Agrada, mas isso não demonstra que essa atitude não demonstra fé em Deus. Ela demonstra que eu tenho coração bom. Deus se agrada, mas não é uma obra que demonstra a minha fé. Então não tem a ver com isso que a gente está falando aqui.
Então a obra que eu estou falando é a obra que faz resplandecer na nossa vida a nossa fé. Tanto para aquele que não crê, tanto para aquele que crê, mas está desanimado, aquele que não acredita que a gente praticando as obras que aqui na palavra estão, a gente vai ser beneficiado, a gente vai agradar o coração de Deus. Aquele que não acredita que temos que obedecer a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus é uma obra que demonstra a minha fé. E isso acaba impactando a vida de pessoas, tanto que não conhecem a palavra, quanto pessoas que já conhecem e não estão ali fortificadas na fé delas. Então, as duas andam juntas. Continuando, versículo 20 ao 22. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Quando a gente coloca as nossas obras através da nossa fé em ação, assim como Abraão fez, Abraão, ele estava dando o seu filho, ele estava dando o Isaque pela fé. E quando ele estava praticando essa obra de levar o seu filho para ser sacrificado para Deus, isso agradou o coração de Deus. Isso foi uma grande obra. Isso alegrou o coração de Deus. Tanto é que assim como a palavra fala que nós somos filhos de Abraão, né? O pai da fé é o Abraão. Por que o Abraão é o pai da fé? Porque Deus pediu o filho dele e ele foi lá e ia dar o filho dele para Deus. Ia sacrificar o filho. Só que na hora Deus, ele disse que não precisava mais. E Deus já tinha provido o sacrifício. Já tinha ali um cordeiro para o sacrifício, mas Deus queria ver a fé de Abraão. E a fé de Abraão, Deus percebeu nas obras de Abraão. E aquilo foi uma grande obra de Abraão. Então, quando colocamos as obras em prática, crescemos na fé e somos testemunhos. Então ali, Abraão pôde ver que Deus poderia fazer muito mais do que aquilo ali, do que Deus já fez. Mas primeiro Deus quis uma demonstração de fé. As obras nada mais são do que uma demonstração da fé que eu tenho em Deus. Então, às vezes, Deus pede um sacrifício para nós. E a gente, pela fé, faz a obra. Eu conto aqui um breve testemunho. Eu falava ali no início, para quem chegou agora na live, eu falava no início que Deus me deu uma loja. E nessa loja eu tenho escrito na parede, Deus é fiel, bem grande. Isso é uma obra. E quando eu estava procurando prédio para essa loja, para alugar essa loja, eu tinha uma loja menor e eu precisei aumentar essa loja. E estava procurando um prédio. E quando estava aqui no quartinho de oração orando, uma madrugada, Deus me pediu um sacrifício. Deus me pediu uma oferta de um valor que eu não tinha, para que eu desse para que eu doasse nas mãos de um pastor de uma igreja que eu conheço. Nem é a igreja onde eu congrego, é uma outra igreja. E eu, na mesma madrugada, eu entendi porque Deus falou comigo. Cheguei e falei com a minha esposa, Deus me pediu para me dar uma oferta, tal e tal e tal. E ela disse, olha, tu tem certeza que Deus falou contigo? Vamos dar essa oferta. Só que eu não tinha esse valor. Eu peguei emprestado o valor, mas Deus sabia que eu tinha o valor aonde pegar emprestado. Então, Deus estava ali me testando, me forjando a minha fé, para ver se eu ia agir pela fé, para ver se eu ia fazer ali aquela obra para demonstrar a minha fé. E eu peguei o valor emprestado e fui até onde Deus me mandou, entreguei aquela oferta para aquele pastor, naquele ministério. E ali a gente orou, chorou junto e se abraçou e foi muito, muito bonito aquele momento, porque ele realmente precisava daquele valor ali para usar na obra. Depois ele me mostrou o que ele fez com o dinheiro. Mas o interessante é o seguinte, meus irmãos, que naquela semana onde eu fiz essa oferta, eu achei o prédio da loja onde eu estou hoje.
E engraçado é que esse prédio, onde eu aluguei agora a loja, eu passava todos os dias na frente dele e nunca tinha visto ele. Eu passava de manhã, quando eu ia trabalhar, meio-dia, quando eu ia almoçar, 1h30 quando eu ia trabalhar, 6 horas quando eu ia para casa. Eu passava 4 vezes por dia na frente do prédio e nunca tinha visto o prédio. Eu passava do lado assim, ó, e nunca tinha visto o prédio, porque onde eu deixava o carro era numa garagem, e para ir nessa garagem deixar o carro, perto da outra loja que eu tinha, eu precisava passar na frente dessa. Então naquela semana Deus abriu meus olhos e eu enxerguei aquele prédio. Eu olhei, meu Deus, como eu nunca vi esse prédio antes. Já fazem quantos meses que eu estou todo dia passando 4 vezes por dia aqui e eu nunca tinha visto esse prédio. E aí Deus me fez olhar aquele prédio. E é perto da loja, é perto do lugar onde eu já tinha a loja, então é bem pertinho. Eu só precisava aumentar de lugar. Aumentar o espaço, não mudar o lugar. Quase eu não mudei o lugar, aumentei o espaço. Então eu enxerguei aquele prédio. Só que eu não me lembrei mais da oferta. Não me lembrei mais daquele sacrifício. E quando eu entrei com os papéis para alugar a loja, eles iam me cobrar 400 e poucos reais por mês de auxílio fiança, de seguro fiança. E aí eu orei a Deus e disse, Deus, mas se o Senhor me mostrou essa peça aqui, essa loja, esse prédio, isso está muito... tem coisa errada. O seguro fiança vai custar quase 20% do valor do aluguel. Isso daí está errado. Não estava entrando no meu espírito. Não tinha paz naquilo. Né? A Bíblia fala que a paz tem que ser o nosso juiz. Então eu continuei orando a Deus. E eu já estava quase achando que eu estava... que era coisa da minha cabeça tudo aquilo ali. Mas no outro dia, a imobiliária entra em contato comigo e elas falaram assim, ó, olha, eu passei o teu cadastro para uma outra imobiliária que nós temos, que é do mesmo dono, e lá nessa outra imobiliária, o teu seguro fiança, que estava de 400 e poucos reais por mês, ele vai custar 20 reais por mês. Viu só, meus irmãos? Então, deu tudo certo. Eu passei lá para outra imobiliária, aluguei a loja. O meu seguro fiança hoje em dia ele está em mais ou menos 20 reais por mês, ao invés de 400 e poucos reais por mês. Então aquela oferta que eu dei, que Deus pediu, aquilo já se pagou. E eu já consegui repor aquele valor. Mas eu tive que agir pela fé. Eu tive que acreditar numa instrução de Deus aqui nesse lugar onde eu estou agora, que é o meu momento, meu quarto de oração. Então Deus ali me testou, Deus me deu uma obra para me realizar, para que eu fosse forjado. E tudo deu certo. E hoje eu estou ali com a loja num lugar maior, pagando apenas 20 e poucos reais ou 20 reais, uma coisa assim, de seguro fiança, ao invés de pagar 400 e poucos. Então, isso eu posso contar aqui, eu posso contar para as pessoas ficam assim, bah, mas Deus realmente ele fala com a gente, bah, mas Deus realmente ele quer ver a nossa fé, né? Então serve de testemunho, meus irmãos, serve de testemunho. Vamos adiante, versículo 23. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça e chamado amigo de Deus. Nós nos tornamos amigos de Deus. Quando Deus ele nos coloca uma situação e a gente acredita em Deus, a gente tem fé em Deus, e a nossa fé é tão grande que aquela fé gera uma obra, e a gente faz aquela obra, a gente conclui aquela obra, nos tornamos amigos de Deus, assim como Abraão se tornou amigo de Deus. Claro que o testemunho que eu contei agora nem se compara ao sacrifício que Deus pediu para Abraão. Deus pediu o filho de Abraão. Mas o meu testemunho é só um testemunho de uma das coisas. Mas, com certeza, eu me tornei mais amigo de Deus ali. Abraão se tornou amiguíssimo, íntimo de Deus, quando ele praticou aquela obra gerada pela fé que ele tinha em Deus. Amém, meus irmãos? Eu queria só pegar um versículo aqui que eu tinha. Aqui, ó, no versículo 19. No versículo 19 diz o seguinte, ó: Tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Só crer não basta. Só crer não basta, meus irmãos.
que nem eu disse antes, tem que crer, mas apenas crer não basta, porque os demônios também creem em Deus. Os demônios também creem no mesmo Deus que eu creio que você crê. Os demônios também creem no nosso único Deus. O diabo crê no nosso único Deus. Tanto é que ele se rebelou contra Deus. Então só crer não basta. Nós temos que ter obras. Nós temos que ter obras. A salvação, ela não vem por obras, mas a fé agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque crer por crer, os demônios também creem, o diabo também crê. Então crer apenas não basta. Nós precisamos demonstrar a nossa crença. Nós precisamos colocar para fora aquilo que a gente crê através de obras. Através de obras. Amém, meus irmãos? Versículo 24, 25 e 26 diz o seguinte: Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Viu? E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Aqui a gente tem mais um exemplo. Raabe, quando escondeu os emissários que Josué enviou para investigar a terra prometida, isso foi uma obra. Ela creu em Deus, ela creu que aquilo ali era uma missão de Deus. Ela recolheu, ela escondeu os emissários e Deus se agradou do coração dela. Tanto é que quando eles invadiram a terra prometida, ela e a família dela e a casa dela, elas foram todos salvos. Por quê? Porque Raabe, ela demonstrou a sua fé através daquela obra ali de ajudar os emissários enviados por Deus. E outra muito importante, a gente não precisa se preocupar de como a gente vai efetuar essas obras, de como a gente vai fazer essas obras. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que capacita. Não é eu que sou capaz. Não fui eu que tenho o mérito de ter obedecido a Deus aquele dia que Deus me pediu um sacrifício. Não foi resultado de uma comunhão com Deus. Porque se eu não tivesse vindo orar de madrugada aqui no quartinho de oração, eu não tinha ouvido a voz de Deus, eu não tinha sentido aquela instrução de Deus, e não tinha acontecido isso que aconteceu na minha vida. Eu não estava hoje desfrutando daquela obra que eu cometi através da comunhão com o Espírito Santo. Então nós não precisamos nos preocupar, porque não vem de nós a capacidade, mas ela vem de uma comunhão com Deus. Enquanto eu estiver em comunhão com Deus, enquanto eu estiver em comunhão com a palavra de Deus, enquanto eu estiver colocando o meu corpo como sacrifício vivo e agradável, assim como fala em Romanos 12, as obras que eu vou efetuar, elas vão ser resultado de uma experiência com Deus, vão ser resultado de uma comunhão com o Espírito Santo. Deixa eu tirar aqui então se o áudio está baixo, meu irmão. Vamos ver se vai melhorar agora aí. Obrigado aí, viu, por avisar, Jonathan. Então, as obras que eu pratico, elas não são capacidade minha. Elas são capacidade de Deus através do seu Espírito Santo que mora em mim. É Ele que me guia. É Ele que me orienta. E é Ele que faz gerar essa obra dentro de mim através da fé que eu tenho no próprio Deus. Então não foi eu que fiz o sacrifício, foi o Espírito Santo que me inspirou a fazer aquele sacrifício, e hoje eu posso desfrutar dessas bênçãos que eu fiz naquele sacrifício lá, quando Deus me pediu. Assim como todos nós podemos desfrutar do sacrifício que Abraão fez, da obra de sacrifício que Abraão fez, assim como nós podemos desfrutar do sacrifício do próprio Deus, que foi enviar Jesus. Hoje eu posso ser salvo, você pode ser salvo, por quê? Porque existiu um sacrifício,
e o sacrifício foi Jesus Cristo. E isso foi a maior obra de todas. E essa obra, ela serve para gerar fé em nós, para que nós demonstramos mais obras e obras e obras, para que nós possamos agradar a Deus. Como eu disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Está aqui na sua santíssima palavra. Amém, meus irmãos? Que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos lembrar sempre disso, nos capacitar para que possamos fazer as obras demonstrando a fé que temos nele, para que possamos agradar o coração de Deus, para que possamos ficar mais próximos de Deus e para que possamos nos tornar amigos de Deus, assim como Abraão se tornou amigo de Deus. Deus também quer que nós nos tornemos amigos dele, através das obras que demonstram a nossa fé. Amém, meus irmãos? Então agora eu vou orar aqui para encerrar essa live, orar por quem pediu oração aqui. Deixa eu ver aqui quem é que pediu oração, alguma coisa específica. Salvar almas para servir a Deus, exatamente, Anderson. Isso também é obra, né? É uma baita de uma obra. Várias pessoas colocaram aqui. Exatamente, para ter intimidade com Deus tem que dobrar o joelho, jejuar, orar, comunhão com Deus, né, meu irmão? O irmão colocou que ontem no culto a palavra foi sobre a mesma coisa. Amém, glória a Deus. Amém, irmão, vamos orar sim. Então vamos orar, vamos encerrar essa palavra aqui, que hoje Deus falou bastante com nós, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai, por essa live aqui, por essa palavra, Senhor. Eu desde já, Pai, te peço que relembre nosso coração essa palavra, Pai, e nos capacite, meu Senhor, através do Teu Espírito Santo, para que a gente, Pai, seja testemunhos da Tua fé, também através das nossas obras. A Tua palavra fala que a fé sem obras é morta. Então, Pai, nos capacita e nos ajuda e nos coloca, Pai, obras para que a gente possa fazer para demonstrar nossa fé, meu Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que a capacidade para que seja executada as obras, ela vem de Ti e não de nós. Mas nós confiamos que o Senhor dá a missão e o Senhor capacita para que a missão seja concluída. Então, meu Deus, eu te agradeço por essa palavra aqui hoje, por essas pessoas que aqui estão, meu Pai, por aquelas que vão assistir depois. Eu te peço, meu Pai, para que as pessoas que estão aí nesse carnaval, Pai, elas estão aí perdidas nessas trevas, Pai, elas tenham um encontro verdadeiro contigo, meu Senhor. Eu te peço, meu Pai, para que essas pessoas que estão nesse mundão aí, Pai, dominadas pelas trevas, para que elas tenham um encontro contigo, para que elas venham a seguir o Teu caminho, Pai. Para que a fé, elas alcancem essas pessoas, para que as nossas obras alcancem essas pessoas, para que gerem fé no coração delas, Pai. Para que elas queiram, meu Senhor, seguir uma vida contigo e aceitar e entregar a vida para Jesus Cristo, nosso único Salvador. Eu oro, Pai, pela vida de cada um que está aqui, Pai, assistindo. Eu oro, meu Deus, pela família do irmão que pediu, pela família Joyce Lívia, a família do irmão Anderson, Pai, que nos acompanha aqui sempre, Pai. Eu oro, Pai, pela vida de cada pessoa que pediu oração aqui. Eu peço, meu Deus, que haja cura, libertação, meu Senhor, para que as pessoas sejam livres e libertas de toda a opressão do mal, meu Senhor. Para que, Pai, o Senhor entre com o Teu poder, do Teu Espírito Santo na nossa vida, Pai, na vida de cada um, meu Senhor. Eu coloco a minha vida em Tuas mãos, a vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, meu Senhor. Que o Senhor nos capacite, meu Senhor, para passar pelos momentos complicados e para que a gente possa concluir as obras, Pai, da forma que Te agrade e não, Pai, da forma que nos agrade.
porque nós queremos é Te agradar e não nos agradar, meu Pai. Obrigado, Pai, por essas pessoas, por essa palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu Te agradeço desde já, porque hoje o Senhor falou ao nosso coração. E com certeza, essa obra que foi feita aqui, tanto por mim, tanto pelas pessoas que ajudam aqui nos comentários, divulgando essa palavra, compartilhando, essas obras, elas vão gerar fé em outras pessoas e nós vamos nos tornar mais amigos Teus, Pai, assim como Abraão. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Quem está chegando agora na live aí, eu peço que volte no comecinho ali, porque tem uma grande palavra de Deus aqui para o seu coração, amém? Vai ficar gravado aqui no feed, vai ficar no YouTube depois, lá pelas 6h30 por aí, e vai ficar no TikTok também, algum videozinho mais curtinho ali. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos aí, é tudo para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, porque Deus é a nossa salvação.